Glória a Deus. Boa noite, irmã Vera Granado, Eliana, Cristina, nossa irmã de fé lá de Sertãozinho. Forte abraço, irmã Vera, irmão Paulo, irmã Eliana, irmão Davi, toda a sua família. Em nome do Senhor Jesus, que Deus possa nos abençoar. Tânia Matos, a Carol, Deus abençoe em nome do Senhor Jesus. Mais uma noite aí na presença de Deus, em nome de Cristo, né? Carolina está aí conosco aí, a irmã Tânia Matos. E mais uma noite Deus traz uma palavra, né? Dos céus para nós, e que Ele possa muito nos enriquecer na nossa fé, né? Fé é fundamental, né? Aquele que crê, tudo espera, tudo suporta, né? Ele confia, né? O que espera em Deus, ele confia. Hoje eu quero falar um pouco essa fé maravilhosa, né? Que o Senhor Jesus nos deu ao morrer naquela cruz do Calvário, né? A importância dessa fé, né? A fé, ela tem que nos proporcionar uma alegria cristã, né? Cristão é aquele parecido com Cristo. Tudo que Cristo sofreu, padeceu e viveu, por fé padeceu, morreu e viveu. Então ele disse o quê? Está consumado. Essa tem que ser a nossa palavra no nosso último dia na vida desta terra aqui. Pai, está consumado. Eu venci todas as coisas pela minha fé e agora herdaremos a vida eterna. Glória a Deus, né? Vida eterna não podemos deixarmos de receber em hipótese alguma, né? Sem esmorecer, né? Rosália, melhor dizendo, né? Deus abençoe. Forte abraço a toda a sua vida, toda a sua família, em nome do Senhor Jesus. Que Deus possa nos engrandecer mais. Então essa alegria cristã tem que ser constante em nosso ser, né? Nosso interior. Por quê, pastor? Porque a alegria do Senhor ela é completa, né? E a carne ela é tendenciosa a se abater, né? A carne ela é tendenciosa a perder o foco, né? Sebastião Gomes, Deus te abençoe em nome de Cristo. Então uma boa noite em nome de Jesus. Então a carne é bem tendenciosa às coisas negativas, né? As coisas improváveis, isso é coisa da carne. É aquilo que eu sempre digo, nós somos o quê? Um espírito que habitamos numa carne. A carne volta ao pó e o espírito volta a Deus, né? Então a nossa vida mesmo é espiritual, não é uma vida carnal. Porque a carne está sentenciada a voltar à origem da sua criação, ao pó. Porque o Adão desobedeceu, né? Adão e Eva desobedeceu. Mas aquela era do Jardim do Éden, ela vai se cumprindo nessa terra aqui, né? Cremos que no milênio Satanás vai estar preso. Então Deus vai dar neste mundo aqui aquela vida do paraíso, né? Sem Satanás para nos perturbar. Vanesca, Deus te abençoe, uma boa noite, forte abraço, tu e a tua casa. Então nós temos que perseverarmos e ficarmos firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor. E hoje eu quero começar lá em Filipenses. Prepara sua espada aí, sua Bíblia aí, Filipenses, lá no capítulo 3. Que vai falar sobre alegria cristã. Algo de bom tem Deus para nós aqui. E nós temos que vivenciar essa alegria, né? Tânia Nunes, Sertãozinho aí, Deus abençoe. José Camargo, Mariana de Jesus. Saudade desse povo de Sertãozinho aí. Que Deus abençoe. Passamos 4 anos e 9 meses aí compartilhando a palavra de Deus, né? Um bom tempo aí, grandes experiências eu vivi nessa cidade aí de Sertãozinho.
Foi bom, né? Todo o tempo foi bom. Mas Deus vai movendo as suas águas, né? José Camargo, boa noite, Deus abençoe aí. Aparecido Costa, forte abraço no seu coração, coração da Márcia. Os irmãos lá da cidade Monte Azul Paulista. A paz do Senhor, meu amigo. Grande Aparecido, saudade. Uma hora nós vamos tomar um café junto em nome de Jesus. Aparecido, irmão lá de Taquariti, lá de Monte Azul, passou uma luta, uma tempestade forte, mas venceu na graça de Deus. Clodoaldo Gouveia, boa noite. Tudo na paz, graças a Deus. Aparecida Batista, meu boa noite, Deus abençoe, que a palavra possa falar aos nossos corações poderosamente, em nome de Cristo. Que a paz esteja com todos em Cristo Jesus. Vamos lá, queridos, Filipenses, lá no capítulo de número 3. Abra sua Bíblia aí, que vai ser o nosso ponto de partida, né? Amanhã às 9 horas estarei lá na igreja. Você que precisa do atendimento, esteja lá, em nome de Cristo. Se quiser lá buscar o seu trigo a tempo, entregar o seu pedido de oração, que está aqui, né? Seus pedidos que vocês já deixaram comigo lá, ó, estão todos aqui. E todo dia estou orando em seu favor, né? Não leio não, viu? Deixa que Deus sabe. Eu só apresento a Deus porque Deus sabe todas as coisas. Então eu só apresento a Ele e Deus faz a obra em nome do Senhor Jesus. Então vamos lá, meus amados. Filipenses, lá no capítulo 3, e o versículo é o 1. Aqui o Paulo está dizendo assim, ó. Uma coisa importante tem para ser extraído nesse versículo 1 aqui, mas muito importante mesmo. Por quê, pastor? Porque nós não podemos nos fazermos mestres. Não queira ser mestre, né? Aquele que sabe tudo. Não. Desejamos sermos humildes em aprendermos mais de Deus, né? Não queira ser mestre, não. É meio perigoso, né? Querer ser mestre, saber de tudo e perder a humildade. Humildade aonde? Na palavra do Pai, nos ensinamentos dele. Aí diz assim, ó, Filipenses capítulo 3, versículo de número 1. Quanto ao mais, irmãos meus, regozijai-vos no Senhor. Então o que é regozijar? É ter a satisfação, é ter o contentamento, é ter o gozo. Mas onde Paulo inicia a alegria cristã no coração do povo de Filipe? Regozijai-vos no Senhor e não nas circunstâncias da vida. Né? O nosso regozijo, o nosso gozo, a nossa satisfação tem que estar no Senhor. Porque firmados no Senhor, as demais coisas Deus nos acrescenta. Né? Então Paulo ele vem chamar os irmãos da fé. Irmãos, regozijamos no Senhor e não nas circunstâncias. Né? Por quê? Porque ele vai dizer assim, ó, não me aborreço de escrever-vos as mesmas coisas. Às vezes a pessoa pode achar uma mensagem repetitiva, né? Ah, eu já ouvi essa mensagem, mas Deus sempre tem a renovação. Deus sempre tem uma nova revelação. Então, né, ele diz assim, ó, não me aborreço de escrever-vos as mesmas coisas. Aí ele vai dizer assim, ó, e é segurança para vós. Então Paulo, ele entende que Deus sempre está no comando. Ele entendia isso. Então por isso que mesmo na prisão, ele se regozijava no Senhor. Né? Quantas prisões o Paulo sofreu? Então mesmo ele estando aprisionado, escrevendo as cartas, a Bíblia diz que ele está se regozijando no Senhor, não na circunstância dele. Quais são as nossas circunstâncias? Né? Quais são os nossos momentos que estamos passando aí?
né? Então vamos ter gozo em Deus, satisfação em servir a Deus, contentamento por estarmos servindo a Deus. Porque as circunstâncias passam, né? Tudo passa. Então pode acontecer o quê? Pessoas ouvir demais e crer de menos. Por isso que ele diz aí, ó, eu não vos canso, não me aborreço de escrever-vos as mesmas coisas, né? As palavras da fé, do evangelho, da salvação, da vida eterna, do batismo, da fidelidade, porque é segurança para vós. Então nós temos que tomar cuidado para não acontecer que nós venhamos a ouvirmos muito e cremos pouco. Então, como é que é a nossa visão diante das nossas circunstâncias? Qual é a alegria cristã diante de uma adversidade? Diante de um problema? Será que nós conseguimos termos a alegria do Senhor? Deus, a Marina, minha irmã, Deus abençoe. Será que nós conseguimos ter a alegria do Senhor nas adversidades? Será que nós não estamos desfalecendo nas situações contrárias? Né? É perigoso acontecer de eu mais ouvir e pouco crer. Né? Então Paulo está aprisionado, mas ele está se regozijando. Ele está escrevendo carta. Eu não estou aborrecido de escrever as mesmas coisas, porque é segurança para vós. Né? Quantas vezes nós já ouvimos uma mensagem do mesmo livro, do mesmo capítulo, mas sempre é para segurança nossa aquelas revelações que Deus vem dando. Entendeu? Sempre é para segurança nossa. Então, quantas vezes você já ouviu, talvez, esse Filipenses 3? Mas está sendo hoje segurança para nós. Então, nós não temos que aborrecermos com a pregação e nem queremos sermos mestres, mas humildes em aceitarmos a palavra, praticarmos pela fé, em nome de Jesus. Sabe por quê? Porque o próprio Paulo falou ao povo de Corinto, lá na carta de 2 aos Coríntios, o Paulo falou a respeito do tesouro, né? Tesouro espiritual em vaso de barro. Vaso de barro somos nós, né? Frágeis, né? Nós somos frágeis. Os que nos dá a capacidade de vencer é Deus, de suportarmos situações contrárias é Deus. Grazi, lá de Monte Azul Paulista, boa noite. Da Ilza, Deus abençoe. Está entendendo? Então Paulo fala uma coisa interessante. Então cuidado com isso, irmãos. Que não venha acontecer de nós muito ouvirmos a palavra e pouco cremos na palavra. Então por isso que o Paulo ele era enfático. Não me aborreço em de escrever-vos as mesmas coisas para a segurança vossa. Era para a segurança dos ouvintes. E o evangelho sempre é uma segurança para nós. Em nome de Cristo. Cida Reis, Deus abençoe, boa noite. Aí vai dizer assim, segunda carta aos Coríntios, capítulo 4, o Paulo vai falar sobre o desígnio e o efeito das aflições. O que é os desígnios? É a intenção, é o propósito. Né? Qual que é a intenção da aflição? Qual que é a intenção dos problemas? Qual que é o propósito de eu passar por uma aflição? Hã? Qual é a ideia de se realizar na vida de um cristão uma aflição? Porque Deus, ele já nos preparou, no mundo teríamos aflições, tem de bom ânimo. Então qual que é o desígnio dessa aflição? O que ela causa em nós? Qual a intenção? Qual é o propósito? Há um propósito nos nossos tempos, pastor? Claro que há. Olha como nós estamos no nosso mundo, o planeta, a humanidade, olha como é que está. Né? E qual é o propósito de tudo isso? Então Paulo vai dizer aqui. Por isso que ele falou, não vou me aborrecer de escrever as mesmas coisas, porque sempre vai ser segurança. Aí ele vai dizer o que? Versículo de número 16, ó. Você crê na vida eterna? Sim ou não? Pastor, eu creio. Você crê mesmo de todo o teu coração que um dia Deus vai nos levar para a eternidade se permanecermos firmes, fiéis na tua santa doutrina? Pastor, eu creio. Então, futuro glorioso com Cristo
né? Essa fé que eu tenho no futuro glorioso com Cristo, é essa fé que me capacita a suportar qualquer tipo de aflição. Qualquer tipo. Né? Por quê? Porque eu tenho um futuro glorioso, uma morada da eternidade, pela minha fé em Cristo. Entendeu? Então, se eu tenho esse futuro glorioso, que é maior do que as aflições da vida, porque um dia as aflições vão cessar, elas vão parar. Karina, boa noite. Vanessa, boa noite. Então, eu tenho que entender isso, que eu tenho um futuro glorioso em Cristo, que me dá capacidade sobre qualquer situação de tribulação. Isso é fato, mediante a fé em Cristo. Então ele vai dizer assim no versículo 16, lá no capítulo 4, segunda carta aos Coríntios, ó, ele vai falar sobre a intenção e o efeito das aflições na nossa vida. A intenção, o propósito dela e o efeito dela. Aí vai dizer assim, ó, versículo 16 do capítulo 4, 2 Coríntios. Por isso não desfalecemos, ainda que o nosso homem exterior se corrompa. O homem exterior é o homem aparente, é o homem carne. Porque Paulo começa o capítulo 4, versículo 1, dizendo tesouros em vaso de barro. Tesouros espirituais em vaso de barro. Porque ele vai dizer no versículo 7, assim, ó, temos, porém, esse tesouro, né? O evangelho. Temos, porém, esse tesouro em vaso de barro, que somos nós, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Por isso nós não temos justiça própria, nós dependemos da justiça divina. Então ele está dizendo para nós, é por isso que nós não desfalecemos. Nós cremos na vida eterna? Sim ou não? O futuro glorioso em Cristo, a vida eterna em Cristo, não nos capacita para nós superarmos e suportarmos qualquer tribulação? Claro, esse é o objetivo do Evangelho. É nos fazer suportar qualquer aflição e não desfalecermos. Então Paulo está dizendo, nós somos barro, o vaso de barro, mas há tesouro espiritual em nós. Então ele está falando assim, é por isso que nós não vamos desfalecer, ainda que o nosso homem interior, ele venha se corromper, ele venha se abater, ele venha questionar o problema que ele está enfrentando. Ele venha desanimar no caminhar da fé. Isso é um homem exterior. Isso pode acontecer? Claro que pode. Por isso que o Paulo sempre dizia, eu não me aborreço não de pregar as mesmas coisas, é segurança para vocês. Aí ele vai dizer o quê? Que ainda que o nosso homem exterior venha se corromper, né? Aí vai dizer o quê? Contudo, se renova. Aí vai dizer, o interior, contudo, o interior, comunhão de fé, espiritual agora. Ele fala da carne e fala do espírito. Contudo, ele está dizendo, o interior, contudo, se renova de dia em dia. Então, as aflições que Paulo experimentou foram várias. Mas o que acontece? Todas as aflições de Paulo contribuíram para essa mortificação do homem carne, do homem exterior. É por isso que nós não podemos vivermos na carne, temos que viver em espírito. É os tais adoradores, né, de João 4:24, que Jesus procura. Os tais adoradores que adoram o Pai em espírito e em verdade, na palavra. Espírito é comunhão espiritual, é o homem interior. Então Paulo, todas as aflições, ele fez que contribuísse para ele mortificar a carne dele e ele ser renovado diariamente pela palavra de Deus, pela comunhão espiritual com Deus. Porque ele sabia que ele iria ter aflição. Porque quando ele se converte, Jesus falou, Deus deu um espinho na carne dele, um mensageiro de Satanás para esbofeteá-lo. Atos capítulo 9, está lá. Aí ele ora a Deus para que aquele espinho seja tirado. Jesus não vai tirar o espinho, você vai passar por aflições. Mas a minha graça te basta,
porque é na fraqueza que eu vou te aperfeiçoar. Então ele entendeu. E quando eu sou fraco, eu vou ser forte. A carne é tendenciosa a fraquejar. A carne é tendenciosa a desanimar. Mas o espírito não. Ele tem que se renovar dia após dia. Porque a nossa carne, ela está envelhecendo para a morte. Nós temos que passarmos pela morte. Nós desceremos à sepultura no tempo de Deus. Então a carne está se envelhecendo, mas o espírito tem que estar se renovando. Ele não pode envelhecer. O espírito renova, a carne envelhece. Se eu mudar a regra, eu não saberei ter essa alegria cristã de Filipenses 3. Nós somos alegres? Temos que ser. Ainda que passamos pelas aflições, pastor, ainda que passamos pelas aflições, nós temos que sermos alegres, porque a alegria de Jesus, ela é completa. Então, todas as pressões que Paulo sentia, afligiam ele o quê? Somente no exterior. Porque Paulo apanhava, Paulo era preso, Paulo ele era apedrejado, Paulo passou por muitas batalhas, perseguições, aflições, pressões na carne, que ele sentia na própria pele a dor, né? Apanhar em praça pública, ser preso, ser apedrejado, né? Risco de morte. Então isso o quê? É a carne. Então, as pressões que afligiam ele era apenas exterior. Porque o Paulo, ele entendia que o interior dele se renovava diariamente com Deus. Por isso que ele dizia assim, ó, o interior, contudo, se renova de dia em dia. Aquela renovação espiritual. Pastor, eu creio em Deus hoje. Amanhã, creio um pouquinho mais. Depois de amanhã, um pouco mais. Vai renovando esta fé, vai renovando esta crença, vai renovando esse temor, essa entrega que nós demos a Cristo. Nós nos oferecemos a Deus. Tem que renovar, tem que crescer. Porque o Paulo sentiu a pressão na carne, né? No homem carne. Mas ele renovava o espírito dele. Por isso que ele suportava todas as coisas por amor de Cristo. Então, qual que é a intenção, o propósito do que nós estamos vivendo? É para nós não desfalecermos. Ainda que o homem exterior, a carne, está dizendo, está difícil, não aguento mais, vou morrer de fome, o que vai ser de mim? E o trabalho que não tem, a empresa que fechou. Isso é carne. Mas e o interior? Deus não abre porta quando uma porta se fecha? Deus não cuida dos seus, ainda que venham as aflições? Qual é a intenção dessa aflição aí? Qual é a intenção do coronavírus? Será que não tem um propósito aí? Será que não tem uma ideia a ser realizada por esse algo que está acontecendo aí? Porque se nós olharmos pelo Espírito, nós vamos ver o quê? Um privilégio aí. Pastor, o senhor está louco? Privilégio passar pelo coronavírus? Irmãos, eu sempre ensino uma coisa. Problema na vida de crente é promoção. Não um cristão, um ser humano, que não vai passar nesta terra sem as aflições dela. Não vai. Mas aquele que se renovar espiritualmente com Deus dia a dia, ele vai vencer. Porque ele vai mortificar a carne. Você está entendendo? Ele vai mortificá-la. Por quê, pastor? Porque a Bíblia ensina assim. A Bíblia nos orienta assim, né? Mortificação da carne e vivificar o espírito. Então, essas pressões, ele entendia isso. É pressão na carne, mas o espírito está renovado. Então, embora o interior dele está definhando, o interior de Paulo está morrendo, né? Porque ele está aprisionado, está chegando a hora da morte dele. Então a carne dele está definhando, está morrendo, né? Então, mas o que ele diz? Ele não se deixa bater no interior dele.
A carne está definhando, a carne está morrendo, mas o interior dele está renovando para a vida eterna. Tanto que ele diz para os seus perseguidores: ei, vocês querem me matar? Vocês podem me matar, porque vocês vão tocar só na minha carne, porque no meu espírito vocês não poderão tocar, porque o meu espírito vai para o Pai que está no céu. Olha que coisa. E ele dizia: eu não vejo a hora de encontrar-se com meu Senhor Jesus, mas que se cumpra em mim nesta terra o que em mim foi confiado. Então Deus confiou a fé em nós, confiou. Então que se cumpra em nós esta vida de fé. Entendeu? Não esta vida de desfalecermos. Não. Então Paulo entendeu. O exterior dele, a carne dele está definhando, está morrendo. Mas ele não se deixa abater, não. O interior dele se renova dia em dia. Porque ele sabia que estava sendo renovado por Deus. Estava recebendo vida, né, irmãos? De Deus. A chamada revitalização. Então Paulo sabia disso, que ele estava alcançando vida por Deus. Porque está dizendo aqui, ó, a intenção e o efeito de um problema. Entenda isso. O que nós estamos passando não é para o nosso mal, não. É para o nosso bem. Se nós nos renovarmos diariamente com o Pai. Então veja se você está sendo um cristão, uma cristã renovada no espírito, acreditando que o amanhã será melhor que hoje. Olha quantos dias nós já vencemos dessa pandemia, né? Olha quantos dias. Infelizmente, alguns foram ceifados, né? Mas aquele que está no fôlego da vida, ele continua na esperança. Você está entendendo? Então, você está abatido? Carminha, Deus abençoe. Rose, Santa Rosa, lá de Americana. Você está abatido? Você está abatida? Olha o que ele vai dizer no versículo 17. Pastor, eu estou um pouco abatido. Não. Ah, eu estou com abatimento na alma. Não, não fica assim não. Jesus está no controle. Paulo entendeu isso. Ele está me dando vida. Ele está me conservando. Olha que exemplo de Paulo. Olha o versículo 17. Ó. Pois a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória. O que nós estamos passando, queridos, com esse coronavírus aí, na visão da eternidade, naquela visão que o Paulo teve, né? Da vida eterna, isso que estamos passando é muito leve e momentânea tribulação. Porque, queridos, e quando vier a tribulação do Apocalipse? O que nós vamos dizer se nós estivermos em vida? Né? Quantas vidas tem ceifado o coronavírus? 100, 110 mil no mundo. Né? 110 mil no mundo. Mas a peste do Apocalipse é 1/3 da população. 2 bilhões e 300 mil pessoas. 2 bilhões e 300 milhões de pessoas. Né? Nós somos 7 bilhões. Imagina mais de 2 bilhões de pessoas morrer. Que vai ceifar 1/3 da terra. Imagina passarmos por esse momento. Meu Deus, pastor, Deus me livre. Mas vai chegar esse momento. Não sei se vai ser no nosso tempo, não sei. Mas um dia vai chegar. E quando chegar aquele que não estiver no seu interior, renovando dia a dia com Deus, vai entrar em desespero, vai se matar, vai se perder. Né? Vai ficar como? Abatido. Entendeu? Vai vir essa grande peste aí do Apocalipse, é 1/3 da população mundial. Não é 100 mil, não. Não é não. É 2 bilhões e 300 milhões de seres humanos. Olha que coisa. Né? Mas vai chegar esse tempo. Não sei se no nosso, mas vai chegar. Porque é profético.
Até essa pandemia é profecia. É aquilo lá, Mateus 24, 6, 7. Mateus 24, 6, 7. Mas Jesus já avisou, né? Então ele fala assim, então, pois a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno gozo do quê? De glória. Produz o quê? Eterno, para nós, eterno peso o quê? De glória. Essa palavra produzir é operar, né? As aflições produzem o quê? Olha os desígnios das aflições. O que essas aflições têm que nos produzir? Para nós, eterno peso de glória. Tem que operar em nós eterno peso de glória. O que é a glória? Não é o poder? Não é o sinal de autoridade? Não é o louvor a Deus? O que está produzindo essa pandemia nos corações do crente? Nós não somos crente? Amém! Então, o que está produzindo essa leve e momentânea tribulação comparada, vamos dizer assim, comparado com o inferno? Isso aqui que nós estamos vivendo perante o inferno, é nada. Ruim vai ser o inferno. Lá sim, não vai ter mais como sanar, não vai ter como curar, porque lá vai ser condenação eterna. Vai gemer, ranger os dentes, 24 horas ininterrupto. Ininterrupto. 1 bilhão, 2 bilhões, 3 bilhões, 5 bilhões, 4 trilhões, 100 trilhões de anos no tormento. Você está vendo? Por isso que o Paulo não se aborrecia de pregar as mesmas coisas, porque era segurança para o povo. E Deus está pregando, e Deus está pregando, e Deus está pregando. Né? Agora os ouvintes que se renderam a ouvir a palavra e obedecer, esses vão para a glória da eternidade. Então essa leve e momentânea tribulação tem que produzir para nós eterno peso de glória. Né? Então tem que produzir em nós essa situação poder. Tem que produzir em nós esse sinal de autoridade. Louvor a Deus. Tem produzido? Ou estamos aflitos? Estamos preocupados a cada dia pelo bombardeamento das más notícias que nós vemos aí, né? Os noticiários, né? As curas ninguém pouco fala, mas as mortes vão despejando aí, vão apavorando a humanidade. Nós não. Isso tem que produzir para nós essa intenção, esse propósito, esse Covid-19 aí, uma momentânea, leve e momentânea tribulação. Por quê? Porque tem que produzir poder, autoridade e louvor a Deus. Acima, versículo continuando assim, o finalzinho, acima de toda comparação. Olha isso aqui. De toda comparação, de toda promessa, né? De toda fraqueza da carne, acima de toda comparação, de tudo que se criou, de tudo que existe, que subsiste, acima de toda comparação, tem que gerar em nós um eterno peso de glória, poder, autoridade e louvor a Deus. É isso aí. Essa é a intenção desse vírus aí, né? E parece que muitos dizem assim, não, veio para me matar, né? É profético, né? É profético. Não estou dizendo a morte que é profético, estou dizendo que é profético a vinda dele. Mas o que o Paulo entende aí? Ele fala que a tribulação são leves e temporárias, comparadas com a glória eterna. Por quê? Deixa eu ler o Marcos capítulo 10, versículo 29. Olha isso daqui, queridos. Que Jesus falou uma coisa muito bonita aqui. Mexeu no íntimo do homem. Aqui Jesus fala no íntimo mesmo, né? Não é na carne, não, é no íntimo. Olha o que ele fala em Marcos 10, 29, ó.
Vamos ler o 28. Que ele está falando aqui sobre o jovem rico lá, né? Ele está falando assim, ó. 10, 28 de Marcos. Então Pedro começou a dizer-lhe: nós tudo deixamos e te seguimos. Não, o que nós vamos receber? Deixamos tudo e te seguimos. Aí Jesus vem dizer, 29. Em verdade vos digo que ninguém há que tenha deixado casa, ou irmãos, ou irmãs, ou pai, ou mãe, ou mulher, ou filhos, ou campos, por amor de mim e do evangelho, da boa notícia. Está vendo a importância da palavra? Por amor de Cristo, pelo que ele fez por nós, e por amor da palavra dele que está nos ensinando hoje. Ó, que não receba 100 vezes tanto, já no presente, sermos abençoados na terra, em casas, irmãos, irmãs, mães, filhos e campos, com perseguições. Tá vendo? Com perseguições. Nós vamos receber a bênção. Vem as aflições, mas nós vamos ser abençoados. E no mundo por vir, ó, a vida eterna. Diga glória a Deus. É isso que tem que... Esse é o propósito. Essa é a intenção desse coronavírus, produzir em nós o efeito de peso de grande glória. Não de medo, ansiedade, preocupação, desespero. Isso não é cristão, não. Isso não é cristão, não. Entendeu? O cristão vai no poder, o cristão vai na autoridade, o cristão vai louvar a Deus. Você está entendendo? Então, o Paulo entendeu. Não, isso é leve comparado à vida eterna. É muito leve. O problema vai ser o inferno, irmão. Lá vai ser duro, porque lá não vai sair, lá não vai acabar. Então, essa visão de Paulo no futuro o capacita a avaliar os problemas de uma maneira correta. Ele avaliou os problemas que ele passou, as aflições, de uma maneira correta. Uma maneira com teu espírito renovado diariamente com Deus. Porque ele sabia que a carne, o exterior, ela se corrompe com o problema. Entendeu? Ela se abate com o problema. Mas se o homem interior estiver renovado, é aquilo que o Paulo ensinou. O espírito briga com a carne contra o espírito. Um se opõe contra o outro. Porque a carne, ela pende-se para o quê? Para as coisas da carne. Né? Pecado, lascívia, prostituição, mentira, tudo vai. E o espírito? Não, vida eterna, batismo nas águas, batismo no Espírito Santo, humildade, sinceridade, fidelidade, temor a Deus, respeito ao próximo. É isso aí, o espírito. E a carne, tudo que não presta. E o espírito, tudo que é bom. Então um luta contra o outro. Né? Então por isso que o Paulo falou assim, na visão dele do futuro, ele tinha uma visão da vida eterna. Então capacitava ele a avaliar o quê? Todos os problemas que ele passava, ele avaliava, mas não de uma maneira superficial, de uma maneira de fé, uma maneira correta, na palavra. Então ele permanecia firme, fiel com Deus. Apanhava muito, mas ele ficava fiel. Era preso, mas ele ficava fiel. Era perseguido, mas ele ficava fiel. Porque ele permitia que o seu interior se renovava. Cuidado, renova o teu interior, hein? Se você está abatida, Deus vai cuidar de você. Deus vai te abençoar. Então, para ele, os problemas eram pequenos. Para Paulo, ele era pequeno em comparação com os resultados eternos, né? Que vão produzir, né? A condenação eterna. Lá vai ser difícil. Lá não tem saída, não. Esse momento aí é leve e momentâneo. Vai passar uma hora. Isso vai passar. Mas a condenação eterna não vai passar, não. Não vai, não. Então, o que tem produzido em nós as aflições? O que esse momento tem produzido em nós, chamados os cristãos? O que tem produzido no seu coração? Você já parou para meditar? Como é que você tem vivido esses tempos aí? Olha o versículo 18.
Ó, para nós encerrarmos. Portanto, nós não atentamos nas coisas que se veem. Isso aqui não é para você fazer vista grossa, não. É para você não deixar se abater. A Bíblia diz, vigiai e orai. Entendeu? Então põe álcool, lava suas mãos com sabão, entendeu? Usa o seu álcool em gel, bota essa máscara nesse rosto abençoado aí, quando for sair da sua casa. Entendeu? Portanto, não atentamos nas coisas que se veem, mas nas que se não veem, pois as que se veem são temporais. Tá vendo? As que se não veem são o quê? Eternas. Você tá vendo? Você tá entendendo? Onde é que nós vamos chegar? Nós temos que chegar na vida eterna. Ainda que passamos por essas aflições aí, por essas intenções, por esses propósitos aí de vírus, terremoto, furacão, guerra. Mas o que produz em nós isso daí? Peso de glória, força, autoridade e louvor a Deus. É o que nós temos. Quando derramou o Espírito Santo sobre nós, nos deu poder. Né? Aí de Jesus, quando subiu ao céu, né? Derramou o Espírito Santo, nos deu poder. Aí Mateus 1:8, né? De Atos. Aí Mateus 10:1 deu o quê? Autoridade. Né? Aí vem João 4:24. Verdadeiros adoradores. Que adora a Deus e Espírito em verdade. É isso aí. Então, o verbo aqui que diz assim, ó, portanto não atentamos. O verbo atentar, né? Como diz, manter os olhos em algo, né? Considerar, contemplar. Então não atentamos. Ficamos com os olhos nisso. Ai, meu Deus do céu. Ficamos contemplando o coronavírus e deixamos de completar o poder, a autoridade e o louvor. Troca a razão da fé. Não contemplamos. Não consideramos. Considerar não é ignorar. Ele é real. Mas nós não vamos contemplá-lo. Nós não vamos considerarmos. Né? Nós não vamos ficar com os olhos mantidos nisso. Olhar para o autor e consumador da sua fé. Né? Então você vai desanimar. Portanto, nós não atentamos às coisas que se vê, mas às que se não vê, pois as que se vê são temporais e as que se não vê são eternas. Então, qual é o objetivo de não atentarmos? Qual é o objetivo? É para não desanimar. Se você ficar tentando coronavírus e deixar de ter o grande peso de glória, poder, autoridade, louvor a Deus, vai se perturbar, vai se abater. Porque a carne, ela é tendenciosa, ela se corrompe. Ela teme, ela se preocupa. A carne, mas o Espírito renova. Então, é melhor nem ouvir notícia se está morrendo, se está vivendo. Está acontecendo. Claro que eu vou me precaver, mas está acontecendo. Eu preciso saber viver nesse momento que eu estou vivendo na vida que Deus me deu. Porque o desígnio e o efeito das aflições é essa daí, ó. Está aos nossos olhos. Então, cuidado com certos telejornais. Evita um pouco de ver televisão. Será que Deus não quer mais oração, temor confiar nele? Deixa as notícias para lá um pouco. Nossa, onde se abre coronavírus. Então não atentamos, não consideramos isso, não contemplamos isso, não vamos nos manter os olhos nisso. Não é ignorar, mas também não ficar, ai, coronavírus. Rose, oração para Dona Antônia, uma senhora amiga minha com câncer. Estarei orando, Rose, em nome de Jesus. E por Roberto também. Você está entendendo? É isso aqui, ó. Não atentamos, não. Então, qual é o objetivo de não atentarmos? É de nós não desanimarmos. Por quê? Ó, deixa eu ler Filipenses capítulo 3. Agora eu quero ler lá no
no capítulo 4. Coloquei 3 aqui, mas é 4. Olha o capítulo 4, ó, para nós não desanimarmos. O próprio Paulo falou isso aqui, capítulo 4 de Filipenses, lá no versículo de número 13, ó. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Então imagina Paulo vivendo hoje. Esse posso aqui é poder, é força. Eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Então eu posso passar diante de uma pandemia, eu posso não passar. Para mim tanto faz, passando ou não passando, posso todas as coisas naquele que me fortalece. Não é verdade? Uai, mas pastor, mas você acha que nesses 100 mil que morreu não tinha nenhum crente? Mas o crente, ele pode morrer numa pandemia? Claro que ele pode. Claro que ele pode. Não pode? Claro que pode. Ou 100 mil que já morreu aí só é... Não tem crente no meio? Claro que tem. Posso todas as coisas que ele me fortalece. Posso viver. Posso até morrer. O Paulo dizia. Né? Mas... vai para Cristo. Né? Vai para Cristo. Eclesiastes 7 diz que é o melhor do dia da morte que o dia do nascimento. Né? Aí eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Aí vai dizer o versículo 14, ó. Todavia fizeste bem em tomar parte na minha aflição. Então, se nós tomarmos parte nas aflições que o Paulo relata aqui, que ele passou por amor de Cristo, o que ele vai dizer? Ó, todavia, fizeste bem em tomar parte da minha aflição. Então, se eu tomar parte das aflições de Paulo, para a minha vida, querido, eu não vou temer nada, eu vou passar esse momento aí, ó, no poder, na autoridade e no louvor a Deus. Eu não vou desanimar, não vou me abater. Entendeu? Não vou. Ainda que o coronavírus venha ceifar cristão, ele não tem que temer, não. Cristão tem a garantia da gloriosa eternidade em Cristo. Se o espírito dele, o interior dele, se renova dia a dia. Então não tenha medo, não. Não desanima, não. Seja prudente. Né? Máscara, lavar as mãos, evita de ficar perto de pessoas. Às vezes eu vejo pessoas sem máscara e fala lá, ó. Fica aí, ó. É melhor a máscara do que não máscara. Mas não pega a máscara da China, não, viu? Faz a sua mesmo, compra uma máscara de quem você conhece. Não pega a máscara da China, não. Sai fora desse negócio da China aí. Isso é perigoso. Vai confeccionar a sua própria máscara ou compra uma daquela pessoa que você conhece, que faz com tecido direitinho. Então entenda uma coisa, esse Paulo aqui, ele diz assim, ó, todavia fizeste bem em tomar parte das minhas aflições. Então se Paulo sofreu por amor a Cristo, se eu passar por luta por amor a Cristo, estou no lucro. Porque o Paulo, quando ele fala tudo isso, agora eu vou orar mesmo, só vou falar isso aqui. Primeira carta aos Coríntios, lá no capítulo 11, olha o que esse Paulo falou. Isso aqui é tremendo, irmão. Ó, 1 Coríntios 11, 1. Sede meus imitadores, como também eu sou de Cristo. É isso aí. Se nós imitarmos a Paulo como ele imitou a Cristo, basta. Nós seremos vencedores. Nós vamos ver que todos esses desígnios, né? Esses problemas aí, dessas aflições, nós vamos vencer. Né? As intenções desses problemas aí, nós vamos vencê-los em nome de Jesus Cristo. Então entenda isso. É isso que o Espírito Santo quer que nós venhamos entender, compreender aquilo que está registrado nas Escrituras Sagradas. Qual que é a intenção, qual que é o propósito do que nós estamos vivendo hoje? Né? Esse propósito, qual é o efeito que tem gerado em nós? Confiança, esperança, fé em Deus? Então nós vamos vencer em nome de Jesus. Enfrenta o que você tiver que enfrentar, porque você é mais que vencedor em Cristo. Não temas, não. Isso faz parte, mas é leve e momentânea tribulação. O ruim vai ser a condenação eterna.
Mas se nós permanecermos fiéis a Deus, com fé em Deus, obediente à palavra de Deus, nós não vamos para lá, nós vamos para o céu. É isso que o Paulo entendeu. Todas as aflições dele era peso de glória. Que bonito, hein? Sede meus imitadores, como também eu sou de Cristo. O que Cristo faria estando hoje aqui na terra? O que ele faria? Ficava desesperado? Desanimado? Não. Ele iria permanecer na fé em Deus. E Deus iria abençoá-lo, como sempre abençoou quando ele permaneceu aqui no seu ministério de 3 anos e meio na terra. Aos 12 anos, né, ele já ensinava diante dos doutores da lei, lá no templo de Jerusalém. Bonito isso. Então não temas não. Você está entendendo? Porque a intenção disso daí é de produzir em nós, eterno peso de glória, eterno peso de poder, de autoridade e de louvar a Deus. Amém? Então vamos com todo o poder e autoridade, repreendemos todo o mal, né? E louvar a Deus pela vida eterna, pela bênção que nos foi dada na cruz do Calvário. Amém? Joana Ramos, boa noite, Deus abençoe. Amém, queridos? Então diga assim, eu não estou abatido não. Né? Eu não estou abatido. Dá o seu joinha aí, de que você vai vencer, que tudo isso é leve e momentâneo e vai produzir para nós um eterno peso de glória em nome do Senhor Jesus de Nazaré. Esta é a palavra que Deus queria falar aos nossos corações. E amanhã eu quero falar mais e mais da fé, né? Amanhã eu quero falar um pouco de Hebreus lá no capítulo 11, tá bom? Então amanhã às 9 horas, esteja ligado. Anderson Cruz, pastor Anderson Cruz, grande homem de Deus, está lá na cidade de... Como é que chama a sua cidade lá? Ô Jesus. Olha, esqueci a cidade do irmão. É pertinho aqui, Luiz Antônio, né? Lá na cidade de Luiz Antônio, pastor Anderson Cruz, Deus abençoe. Irmã Rose Santa Rosa, lá de Americana, está dizendo assim, vou vencer, amém. A Carolina, deu um joinha, Carolina Borsato. Rosana Módulo está dizendo, não estamos abatidos, é isso aí. A Vera Granado, não estamos abatidos, é isso aí. Valdirene, lá de Sertãozinho, eu não estou abatido em nome de Jesus, aí, Olha o Clodoaldo aí batendo palminhas aí, não está abatido não. Anderson Cruz, pastor Anderson Cruz também não está abatido não, é homem de fé, esse homem é homem de fé também. Está na mesma linhagem, boa noite pastor, Deus abençoe em nome de Jesus. Olha o José Camargo, eu não estou abatido não, é isso aí. Tudo vai passar, é leve e momentânea. Tribulação que produz eterno peso de glória. Amém? Então não perca a tua força, não perca a tua autoridade e não perca a sua adoração a Deus. Amém? Luiz Antônio aí o pastor falou, cidade de Luiz Antônio. Amém? Joana Ramos, não estamos abatidos. É isso aí, Joana. Forte abraço aí a toda a sua casa, sua família, em nome de Jesus de Nazaré. Vamos orar em nome de Jesus? Ao nosso Deus maravilhoso, esse Deus que ele é digno de toda a honra, esse Deus Luciene Marinho, Deus te abençoe, em nome do Senhor Jesus de Nazaré. Ângela Torres, não está abatida, né? Tânia Nunes, Rosa aí, peso de glória, isso aí. Vanessa e Diego, Vanesca, já estamos vencendo em nome de Jesus, é isso aí, Vanesca, já estamos vencendo. Então vamos orar em nome de Jesus, amém? Néia Carneiro, sou mais que vencedora, isso aí, Néia, Deus abençoe, forte abraço. Anderson Cruz, pastor, amém. Ó, Luciane Carvalho, amém. Louvado seja Deus. Vamos orar, Senhor Deus e amado Pai, Criador dos céus e da terra, desse imenso universo em cuja presença nós estamos. Louvamos, glorificamos ao Senhor, porque estamos no fôlego da vida. É a prova que nós estamos na oportunidade de recebermos a Tua visitação, de recebermos a Tua gloriosa graça em nossas vidas, Pai. Porque enquanto estamos no fôlego da vida, há esperança, meu Pai. Ajuda-nos, meu Deus, a nos renovarmos diariamente, como Paulo nos ensina. Ainda que o nosso homem exterior venha se corromper, mas contudo o nosso interior se renova.
produzindo em nós um grande peso de glória. Peso este, meu Pai, de glória. Glória que quer dizer o poder, a autoridade, o louvor a Ti, meu Pai. Ensina-nos a Te louvarmos agora. Ensina-nos, meu Deus, a sabermos que tudo que nós estamos enfrentando já foi vencido na cruz do Calvário pelo Teu Filho amado Jesus. Não deixe que os nossos corações venham desanimar, venham estar abatidos, meu Pai. Mas que nós possamos, meu Pai amado, compreendermos, meu Deus, no ato da nossa fé, que nós somos mais que vencedores em Cristo, meu Pai amado. Ajuda-nos, meu Deus, a permanecermos renovados diante do Senhor. Homens e mulheres intrépidos na fé, determinados, meu Pai, para alcançarmos a vitória, em nome do Teu Filho amado Jesus. Venha, meu Pai, estruturar e reestruturar a Tua igreja na fé, no temor a Ti, no poder, na autoridade, em nome do Teu Filho amado Jesus. O Paulo já estava experimentado em todas as coisas. O Paulo nos deixa o exemplo, meu Pai, a sermos seguidos, meu Pai. Ele diz: sede meus imitadores, como eu também sou de Jesus. Oh, meu Pai, que fé maravilhosa desse apóstolo chamado Paulo. Se nós imitarmos a fé de Paulo, já é suficiente para vencermos, já é suficiente, meu Pai, para nós não desanimarmos, nós não nos abatermos por nada, porque o Senhor é conosco, como foi com Paulo, Pai. O mesmo Jesus de Paulo é o nosso Jesus nos dias de hoje. Então ajuda-nos, meu Deus, a permanecermos firmes e fiéis a Ti, não sendo, meu Pai, abatidos por nada, em nome de Jesus, porque nós sabemos, Pai, que tudo nós podemos no Senhor que nos fortalece, e que o Senhor é maior, meu Deus, de toda essa situação. E neste louvor, neste poder, nesta autoridade que o Senhor nos capacitou, pela nossa fé em Jesus, repreendemos toda ação desse vírus e ordenamos que saia, que seja agora queimado todo o mal contra a nossa vida, contra a humanidade. Eu repreendo todo o mal em nome de Jesus. Abatimento da alma sai agora, ansiedade da alma sai agora, perturbação da alma sai agora, incredulidade do diabo saia, desespero de Satanás saia, mente perturbadora sai agora, em nome de Jesus. Eu te repreendo, diabo, eu te amarro, força contrária. Essas pessoas que me pedem orações pelo WhatsApp, por essa live, eu oro por essas pessoas e ordeno que você saia delas agora, em nome de Jesus de Nazaré. Todos os teus males, toda a tua ferramenta preparada contra a nossa vida não vai prosperar, pois eu ordeno, eu repreendo, eu exijo que todos os males saiam agora e não voltas mais, em nome de Jesus. Oh Pai, oh Deus, louvado seja o teu nome, bendito é o Senhor, Pai. Obrigado por esta palavra. Nos dai a graça de pedirmos a bênção. Pedimos a bênção a Ti. Abençoa os meus irmãos, as minhas irmãs. Estenda Tuas mãos agora, Pai, com forte coração. Renova o espírito dela. Renova a igreja do Senhor. Dai força, dai autoridade para a Tua igreja, Pai. Faça a igreja louvar o Teu nome, Pai. Nos conceda este favor do Senhor, a Tua graça. Abençoa-nos em nome de Jesus. Peça para Deus o que você precisa. Peça para Deus o que você almeja para a tua vida agora. Deus te dá essa graça de você pedir porque você ouviu a voz dele falar ao teu coração. Então fale para Deus: Pai, abençoa-me agora. Fale para Deus enviar os teus anjos ministradores em teu favor, com as bênçãos nas mãos para te entregar. Oh, riamachorecanda, riamalava, riamachoriá, tan riamassuricanda, riabaturianda, riabachinimie. Obrigado, Senhor. Dai da graça agora, abençoa a tua igreja. Abençoa em nome de Jesus com as bênçãos do Senhor. E que o nosso interior esteja renovado, vivificado em Ti, Pai. Em nome do Teu Filho amado Jesus, e que sejamos cheios do Espírito Santo para a Tua honra e a Tua glória. E na certeza da vitória te agradecemos e te bendizemos para todos sempre. Amém. E graças a Ti, meu Pai. E obrigado, Senhor. Amém, queridos. Deus abençoe em nome de Jesus. Olha aí, ó, a irmã Vera, ó, poderoso Deus nos dá o avivamento e o renovo. Olha que glória.
Diz aí, glória a Deus. A irmã Ângela Torres aí, ó. Amém. Receba essa virtude, irmã Santa Rosa aí, o coração, ó. A Tânia Matos, amém. Não temeremos nada, porque somos mais que vencedores. Amém, Jesus. Luciene está dizendo amém. Ó, o Clodoaldo Gouveia, amém. Toma posse da sua bênção aí, porque Deus é conosco. Amém. É isso aí, ó. Mariana de Jesus, ó. Todos dizendo amém, glória a Deus. A Luciene Carvalho, ó, amém, glória a Deus. É isso aí. Isso é leve e momentânea tribulação. Isso tem que produzir poder, autoridade e louvor a Deus. A Vanessa, ó. Oh, glória. Amém. Palavra abençoada, diz o Clodoaldo aí. Deus abençoe a todos. Amanhã, 9 horas, estarei na igreja. Amém? Você que precisa de um atendimento, esteja lá comigo. Se ele não pegou o teu trilho, quer pegar, pegue amanhã. Até domingo estaremos nesse propósito. Em nome de Cristo. E pode levar o seu pedido de oração, que toda noite está aqui, ó. Daqui a pouco eu estarei orando, em nome de Cristo, pelos seus pedidos. Em nome de Jesus, tá bom? E você que me pede oração pelo WhatsApp, fique em paz que eu te apresento a Deus. Estarei orando por aquilo que você pede e por você também. E lembrando a todos vocês que quarta-feira, agora no final do mês, dia 29, estarei entregando a Santa Ceia para por fortalecimento da nossa família, tá bom? Então esteja lá na quarta-feira, dia 29, 9 da manhã, 7 horas da noite, pegando a Santa Ceia para você ter a comunhão em favor do fortalecimento da sua família. Este é o propósito, amém, queridos? E se você de todo o teu coração, irmãos, de toda a sua generosidade, prepara uma oferta à casa do teu pai, sendo muito, sendo pouco, faça com liberalidade, com generosidade, amém? Cuidado para você não ouvir outros lábios aí. Ouve o lábio do seu pastor, que é bem melhor para a tua vida, tá bom? Porque eu tenho zelado por ti, eu tenho orado por ti, eu estou te ensinando o que é bom. Então prepara uma oferta, que seja para socorro, pensa como você quiser pensar no teu coração. É para ajudar, é para socorrer a obra? Amém. Será muito bem-vinda a sua doação. Entrega lá o seu dízimo na fidelidade a Deus e que Deus te abençoe em nome de Jesus, tá bom? Com aquelas duas qualidades, generoso e liberal. Você não pode ser forçado a trazer um centavo na igreja, porque esse tipo de oferta Deus detesta, e muito menos eu te ensino. Eu te ensino a dar com liberalidade e com generosidade. Faça o que você puder fazer do seu melhor. Seja um macedônio, né? Na hora de você ofertar, que vai ser muito bom para a tua vida espiritual e financeira também. Tá bom, queridos? Então prepare para estar comigo quarta-feira, 9 da manhã e 7 horas da noite. Estará com a Santa Ceia lá, você leva, compartilha com a tua família e vamos fortalecer a nossa família em nome de Cristo. Amém, queridos? Olha, Deus abençoe, forte abraço a todos. Em Cristo, com amor, eu e minha casa, lhe desejamos sucesso e uma noite abençoada e até amanhã, às 9 horas da noite na mensagem e 9 da manhã, às 7 da noite, na igreja, estarei lá para lhe atender. Deus abençoe, forte abraço a todos e até amanhã, em o nome de Jesus.